Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Satanás, ele odeia a Igreja Católica. Por que ele odeia a Igreja Católica? Porque é uma igreja santa. Porque o fundador dela é santo. E os membros que chegaram à perfeição, santo. As almas do justo chegaram à perfeição, Hebreus 12, 22 e 23. Olha só, por que Satanás odeia a Igreja de Cristo? Olha só, Efésios 5, 25. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mais santa e irrepreensível. A Bíblia diz que a esposa do Senhor, que é a igreja, é santa, é sem ruga, sem qualquer outro defeito. Por quê? O fundador é santo, o fundador é imaculado, o fundador é sem ruga, o fundador é sem mancha. O fundador é o próprio Deus. E o Espírito Santo que assiste às igrejas de Mateus 28 é o próprio Deus. A doutrina que Cristo estabeleceu nessa igreja é do Deus. Olha só, por quê, cara? Ó. Assim, continuando, né? 28. Os maridos devem amar suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Ó. Cristo, ele ama a sua esposa, a sua igreja, seu corpo como seu próprio corpo. Olha só que interessante. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois constituirão um só carne. Olha só. Então, esses caras que denigram a igreja, esses caras que desprezam a igreja, esses caras que caluniam a igreja, esses caras que falam que a igreja é prostituta, é a Babilônia, que se corrompeu, etc, 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 etc. Tá falando do próprio Cristo. Porque o Cristo, a igreja e Cristo são um. Como diz aqui a Bíblia, ó, Efésios 5, 31. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, como referência a Cristo. É a igreja, ó, o que Paulo está falando. Em resumo, o que importa é que cada um de nós, a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher respeita seu marido. Olha só, cara. Por isso que Satanás odeia ali a profecia em Mateus 16, 18. Cristo e a igreja são uma só. Por quê? O que a igreja sabe, o esposo sabe. O que o esposo revela para a igreja, o que o próprio Deus revela para o esposo revela para a igreja. E os filhos dessa igreja, que são os filhos dessa igreja, os apóstolos. Por isso Satanás, ele vai causar divisão. Como? Ele vai degrinir essa igreja, porque ele não pode tocar nessa igreja, porque essa igreja é santa, é imaculado, é repreensivo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito. Então ele não pode tocar, que a igreja não tem pecado. Ele não pode tocar porque a igreja é perfeita. Ele não pode destruir a igreja porque a igreja é santa. Como Apocalipse 12:4, Satanás não tocou na Maria, porque Maria é toda santa, toda pura, carregando a igreja. Apocalipse 12:4. Esse é o ódio. E Satanás, como ele vai conseguir atacar essa igreja? Ele não pode tocar, mas ele pode degrinir e fundar outras igrejas, mostrar outro caminho da verdade, para você se apartar dessa esposa e do esposo.
Se você se revolta contra a esposa, você está se revoltando contra o esposo. Se você calunia a esposa, é prostituta, é babilônia, se corrompeu, você está caluniando o próprio esposo. Porque Cristo e a igreja são uma só. Como o marido e a mulher se tornou uma só carne. Olha só. Agora vem a grande tática, sabedoria infernal diabólica. Intercede, mãe, que essa luta é grande. Apocalipse não. 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daqueles que vos temos pregado, se dá de receber outro espírito diferente do que haver recebido outro evangelho diverso, do que haver abraçado igualmente, aceitai. Agora você vê. Irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Como? Através de outra igreja, através de outras esposas. Aqui é a igreja de Cristo. A salvação está aqui. Mais de 470 mil, etc., denominações. Se a Bíblia diz que Cristo só tem uma só esposa, e unido com o esposo, a esposa com o esposo, esposa, esposa, unidade, união. Cristo, ele é adúltero? É um casamento moderno? Não. Satanás, ele não pode tocar na igreja, mas ele pode fundar outra igreja, ele pode fundar templo, ele pode usar pastores para pregar outro evangelho. Usando quem? Os falsos apóstolos. 2 Coríntios 11:2. Ao mais do que faço, que continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto. Aqueles que procuram algum pretexto para se afirmar iguais a nós. Olha só, Apocalipse 13, 7, 5. Ó. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Ó. Olha só. Vai usar quem? Os falsos profetas. Vai usar o que? As falsas igrejas. Porque Satanás não pode tocar na verdadeira igreja, mas pode caluniar, mas pode fundar outra igreja para degrinir que a igreja católica é a Babilônia, que a igreja católica é a prostituta, vocês são adorador de imagem e etc. Olha só. Por quê? Apocalipse 16, 13, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a rãs. São os espíritos do demônio que realizam prodígios e vão ter com os reis da terra toda terra, a fim de reunir para a batalha do grande dia do Deus dominador. Olha só. Olha só que interessante. 2 Pedro 2, ó. Muitos o seguirão nas suas desordens e serão desse modo, a causa do caminho da verdade, ser caluniado. Olha só. A esposa do Senhor ser caluniado, a esposa do Senhor ser criticado, a esposa do Senhor é a Babilônia, a esposa do Senhor é a prostituta, que isso não fundou na igreja, Pedro não é o pastoreio. Olha só. Como Satanás ele não pode tocar nessa igreja, ele não pode destruir essa igreja, ele vai caluniar, usar de todas as suas seduções diabólicas, segundo Tessalonicenses 2:9 em diante, para tirar você do caminho da verdade. Para você desprezar, ter Bíblia e desprezar a verdade. Mateus 16, de 8 em diante, que eu tenho uma Bíblia debaixo do braço e ler o versículo e ver que Cristo fundou uma igreja e não acreditar nessa profecia, acreditar em profecia dessas igrejas vindas de homens. Inspirado pelo Satanás, porque é outro espírito. Satanás, ele é espírito. Se você prestar atenção em Mateus 4 ali, ó. Esse dia eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou para mim prestar atenção nesse texto. Para mim entender, ó. Muitos lêem esse texto, mas não entendem, ó. Aqui você vê a luta do Espírito Santo e de outro espírito, o diabo. Ó. Em um daqueles, ó, Mateus 4, ó. Em seguida, Jesus foi batizado pelo João Batista, Mateus 3, 13 16, agora vai ser tentado lá no deserto. Cristo cheio de quem? Do Espírito Santo. Vai ser tentado por outro espírito, que o Satanás é um espírito.
Olha só que interessante. Ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Ó. Agora você vê o combate, o contrito. O Espírito Santo usando Cristo, na vida de Cristo, e o Espírito, o demônio, que é Espírito, debatendo. O Espírito da verdade, e segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas esperando pregar outro Jesus diferente, por inspiração do Espírito. Pregando aqui, ó. Usando a palavra para tentar Cristo, mas Cristo está cheio de quem? Do Espírito da verdade. Olha só que interessante. O Satanás, ele usa a palavra. Satanás, ele é espírito. Servia a Deus na glória. Divisou, arrastou a terça parte da estrela e prestou aqui a terra. Satanás, ele conhece a palavra. Satanás conhece o mistério. Satanás conhece a oração em língua. Satanás conhece toda a doutrina, todo o contexto, mas não obedece. Olha só. Jejuou 40 dias e 40 noites, pois teve fome. O tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Ó. Olha só. Jesus respondeu. Ó. Jesus cheio de quem? Do Espírito Santo. Satanás é o que? É espírito. Mais diferente do Espírito Santo para o Espírito. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Espírito perfeito, o Espírito de Deus, a presença de Deus. E o Espírito, outro Espírito, é o Espírito do engano, que não é o Espírito Santo, mas tem conhecimento. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa e colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com tuas mãos. Com cuidado para não machucar teus pés em alguma pedra. Ó, o espírito, Satanás diabólico, é espírito usando a palavra. Então Satanás, ele tem acesso à palavra, ele tem conhecimento da palavra. Mas Cristo está cheio de quem? Descem além dos apóstolos 2? Quem? O Espírito da verdade. Olha a diferença. Segundo Coríntios 11:4, os falsos profetas, falsos apóstolos, assim vai descer, já foi iguais nós, sendo usado por esse Espírito aqui, ó. Pregando a palavra, etc. Não pelo Espírito Santo. Eu acho que você entendeu, você não é burro, né? Não é um jumento. Olha só. Salmo 90, versículo 11, ó. Disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, ó. Jesus cheio de quem? Do Espírito. O demônio transportou uma vez, mas a um monte muito alto. Ele mostrou todo o reino do mundo e sua glória. Ele disse, eu te darei tudo isso, se prostrar diante de mim e me adorares. Olha só. Culto protestante é culto voltado ao pastor. A glória, a honra ao pastor, não a Deus. Porque o pastor está sendo usado por esse espírito aqui diabólico, que não é pelo Espírito Santo. Tanto que o culto protestante é voltado carnal, prosperidade material. E o culto verdadeiro do Espírito Santo é um culto realmente a Deus, a Eucaristia, a Santa Missa, a consagração e por aí vai, cara. Olha só, a resposta do Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Mateus 4:1. Agora Jesus falando através, cheio do Espírito Santo. Respondeu Jesus, para trás, Satanás. Pois está escrito, adorar o Senhor teu Deus, e a Ele a servir. Olha só. Mateus 28:21, o Espírito Santo assiste quem? Quem? A igreja. Por que a igreja? Porque Cristo e a igreja são um. Cristo foi para o Pai, mas ficou quem? O Espírito Santo. Cristo foi para o Pai, mas deixou quem? A sua esposa. Está em comunhão com o esposo na glória. Então a igreja católica não quer entender a igreja católica protestante. Não quer entender a comunhão dos santos. Que nem nós também compreende, porque é uma igreja mística, misteriosa. Cristo, a transubstanciação ali, a Eucaristia, não quer entender, meu querido. Oh, lembra a música do Família Alencar? Eu creio não que meus olhos vejam, mas eu creio que eu não consigo enxergar. Eu enxergo o material. Estou vendo aqui, eu creio o invisível.
Tudo eu posso crer, mas nem tudo eu posso ver. A música do Vamos Alencar. É assim. Eu creio no Espírito Santo. Mas não posso ver, não posso enxergar, não posso pegar. Mas ele está sobre a minha vida. Que eu creio no invisível. Simples entender. Por isso que é a raiva de Satanás. Glória a Deus, aleluia.